Se há algo que podemos afirmar sobre a tecnologia é que sempre que dizemos que ela chegou ao seu limite em qualquer área que seja, algo está prestes a acontecer e mudar por completo a maneira como vemos as coisas. Exemplos disso não faltam, como é o caso dos smartphones que saem cada vez mais poderosos, ou dos novos softwares ou inteligências artificiais que se aproximam da própria inteligência humana. Não estamos limitados apenas aos eletrônicos, no entanto. A cada dia, novas pesquisas trazem materiais e substâncias que são simplesmente incríveis e desafiam a maneira como entendemos a física de nosso mundo, ou mesmo a lógica em si. Devido a todos esses fatos que envolvem nossa sociedade em especial, é realmente tentador acreditar que nossas vidas modernas, quando comparadas com a dos nossos antepassados, são tão diferentes que não se podem nem mesmo medir. No entanto, essa já se provou uma ideia completamente errada. Diversos pesquisadores ficaram e ainda ficam surpresos ao notar a inteligência e modernidade que existia em culturas antigas que habitaram nosso planeta milhares de anos no passado. No vídeo de hoje, nossa dúvida com relação ao passado vai crescer ainda mais, pois veremos 3 exemplos de artefatos antigos, mas que possuem uma tecnologia atual, fortalecendo a ideia de que avançadas civilizações existiram no passado da humanidade. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e que ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo conteúdo. A curiosidade é uma das características dos mamíferos em geral. E o Homo sapiens é o mais curioso de todos, sem dúvida alguma. Quem somos nós? De onde viemos? O que esperar nos anos vindouros? Todas essas são preocupações e perguntas permanentes que todos os indivíduos se fazem. Porém, essas não são questões recentes, ainda que possa parecer que sim. O filósofo grego Hesíodo, que viveu durante o século 8 a.C., escreveu que a humanidade passou através de 5 grandes períodos históricos. O primeiro deles foi o dos deuses, quando os homens eram livres. E o último período foi o da guerra, quando as pessoas trabalham até a exaustão para opressores comandantes antigos. Durante o período medieval da história humana, nossa espécie continuou curiosa e as perguntas continuaram. Na época, essas perguntas foram respondidas de forma satisfatória pela história bíblica. Inclusive, o período mais recente desta história, o Novo Testamento, está interligado com a história antiga dos gregos, dos romanos, dos judeus e com a história escrita que os pesquisadores atuais fazem tanta questão de estudar. No período do Renascimento, a curiosidade intelectual, principalmente a respeito de tudo que se referia à cultura greco-romana, despertou o interesse de estudo da história antiga. Por isso, coleções de antiguidades tornaram-se moda dentro da civilização da época. Rapidamente, surgiram coleções de curiosidades e de artefatos antigos. Nesse momento, surgiu uma era que deu início à arqueologia, ligada à história da arte. Somente no início do século XIX surgiram preocupações que tentaram esclarecer os períodos antes da fixação da história pela escrita. Ou seja, até aquele momento, nada era falado sobre o mundo que existiu antes da parte oficial da história após o surgimento da escrita. Era como se o mundo de milênios antes não tivesse tampouco existido. Somente no ano de 1806, o professor dinamarquês Rasmus Nyerup elaborou um plano para o Museu Nacional de Copenhague, onde ele levou em consideração uma sala inteira de materiais e artefatos antigos de um período já passado, um período mergulhado na escuridão, antes da introdução do cristianismo dentro da sociedade. Outros historiadores preocuparam-se com este período desconhecido. O francês Paul Tournal publicou em 1833 um artigo sobre o período anti-historique da França. Mais à frente, anti-historique se transformou em pré-história, termo utilizado até hoje para identificar o espaço temporal antes do conhecimento da escrita. De lá para cá, desde o século XX, muita coisa realmente mudou, e o avanço científico no sentido de estudo das antigas culturas acompanhou esse desenvolvimento. Hoje existem organizações especializadas na arqueologia que buscam resquícios de um mundo antigo que não está transcrito nos livros didáticos da escola.
Por exemplo, em junho de 1936 ou 1934, segundo outras versões, Max Hahn e sua esposa Emma Hahn estavam andando próximos à margem do rio Red Creek, perto de sua casa na cidade de Londres, no estado do Texas, quando viram um pequeno pedaço de rocha se projetando a partir de um aglomerado de rochas bem peculiar. O casal resolveu retirar o objeto do local e levá-lo até sua casa. Intrigados com o que estavam vendo, decidiram deixá-lo intacto por 10 anos até que seu filho, George, decidiu abrir a rocha para inspecionar seu interior. A quebra da rocha revelou um objeto que muito se parecia com um martelo comum. À primeira vista, esse pedaço de madeira incrustado numa rocha parece ser algo inocente, sem qualquer especialidade. Porém, ele é envolto em muita controvérsia por parte dos cientistas do mundo inteiro, principalmente com relação à sua verdadeira identidade. Acontece que, segundo relatos do casal que descobriu o artefato, o mesmo foi encontrado no interior de uma rocha. Por isso, é óbvio concluir que o martelo deve ter sido construído antes de a rocha ter se formado ao seu redor, um processo que muitos dizem ter levado milhões de anos. Geólogos que avaliaram a peça acreditam que ela foi derrubada sobre a rocha e que minerais que se encontravam em sua superfície foram reagindo na presença de água e engolindo o item gradualmente. Também foi observado que a rocha em que o martelo estava mostra sinais de que o processo de incrustação aconteceu em condições atmosféricas distintas, muito diferentes das que são vistas nos dias atuais. De acordo com os cientistas que a analisaram, a rocha nos remete a condições atmosféricas que são de fato condizentes a uma era remota. Poderia o martelo ter pertencido a um mineiro de uma civilização de 100 milhões de anos atrás? Houve, em um passado bem distante, uma sociedade avançada na Terra? Um dos pontos mais interessantes sobre esse artefato é que uma parte do cabo do martelo, talvez devido à sua origem antiga, já estava até mesmo se transformando em carvão. Ainda mais surpreendente para os cientistas foi notar que a cabeça do martelo, de acordo com estudos do Instituto de Metalurgia de Colômbia, é composto de uma liga que contém 97% de puro ferro, 2% de cloro, 1% de enxofre e não possui bolhas de ar. Características que não são tão comuns caso o martelo seja mesmo tão antigo quanto falam. O cabo do martelo, que é petrificado, a cabeça de ferro, que parece ter sido submetida a um processo de purificação e endurecimento, são todas formações típicas de ligas metálicas modernas do século XX. Ou seja, se alguma civilização antiga realmente construiu esse martelo, ela deveria ter uma tecnologia avançadíssima capaz de tornar prática todo o conhecimento que só alcançamos no século XX. As autoridades científicas dizem que os seres humanos capazes de fazer ferramentas de alta qualidade vieram apenas alguns milhares de anos atrás. Então, quem poderia ter feito o martelo com técnicas de metalurgia complexas no momento em que a ciência sequer existia? A fim de aumentar ainda mais a polêmica ao redor do assunto, analisemos o chamado mecanismo de Antikythera. O mecanismo de Antikythera é reconhecido como o primeiro computador mecânico da história da humanidade. Encontrado no meio de destroços de um navio ao longo da ilha grega de mesmo nome, o objeto foi criado para calcular posições astronômicas. No artefato se encontra uma caixa com valores numéricos no exterior e um complexo sistema de rodas dentadas. O nível de sofisticação é tão elevado que esta descoberta forçou os cientistas a reconhecer que as suas percepções sobre a engenharia da Grécia Antiga estão erradas. O título de primeiro computador da história não é simples fachada, visto que os cientistas realmente têm convicção que suas funções se assemelham aos conceitos que temos hoje sobre os computadores. Parte dos pesquisadores acredita, inclusive, que essa mecânica foi apenas adaptada pelos antigos gregos e que é ainda mais antiga do que se imagina. Baseiam sua teoria no fato de não existir qualquer documento detalhando a construção do mecanismo, algo que era comum na antiga sociedade da Grécia. Como é possível que um objeto feito há milhares de anos, talvez mais velho do que se pensa, seja tão sofisticado? Para aumentar ainda mais esse ar de mistério, no ano de 2014, uma rocha incomum foi encontrada por pescadores na cidade de Labinsk, na região de Krasnodar, na Rússia.
Diferente de qualquer outra pedra, essa possuía uma característica particular. Uma espécie de pequeno selo, que, segundo pesquisadores, pode ser, na verdade, um microchip. De acordo com cientistas, isso pode marcar o início de uma nova maneira de se contar a história antiga de nosso planeta. A evidência disso está principalmente na idade da pedra, que, segundo arqueólogos, tem em torno de 225 a 250 milhões de anos. É claro que a datação pode não ser inteiramente precisa, pois, visto que é difícil realmente testar pedras, os testes foram feitos com base em vestígios de materiais orgânicos encontrados em torno do misterioso chip. Os estudiosos aceitam a idade estipulada de 250 milhões de anos e sugerem a existência de uma civilização avançada que poderia ter existido antes da civilização atual. Se uma civilização antiga tinha tecnologia suficiente para criar um microchip, seria isso um objeto aqui do nosso planeta ou se trata de um artefato de origem alienígena? Isso é mesmo um chip antigo? Não é estranho pensar que todos esses 3 artefatos, além de muitos outros espalhados pela Terra, levaram ao mesmo caminho? Como é possível existir tantas alegações de que existiu uma enorme civilização no passado, ainda mais avançada que nós? Não podemos afirmar coisa alguma, mas quem sabe se todo o conhecimento dos antigos egípcios e dos antigos sumérios não tenham vindo desse antigo povo desconhecido? As dúvidas são muitas, assim como as teorias. Porém, o que nos resta é apenas esperar até que algo seja provado.